E aí, como é que você tá, meu brother? Tá estudando? Tá estudando bastante? Você, minha amiga concurseira, os guerreiros do concurso, fazendo parte aí da legião de guerreiros que está se preparando para prestar um concurso público. Eu quero saber o seguinte, até agora, você conseguiu gostar de língua portuguesa? Ah, professor, não consegui porque até agora não gabaritei. Mas não é assim. Vai degrau por degrau, subindo item por item, porque nós vamos chegar ao ápice, ao máximo, que é a aprovação. Perfeito? Gostaria de que você prestasse atenção, porque nós vamos trabalhar agora uma matéria muito importante, que é a matéria de pontuação. Pontuação tem a ver com a segmentação dos termos em uma frase, e essa segmentação está totalmente atrelada a quê? Está totalmente atrelada à sintaxe, à função dos elementos. Então, nós estudamos a sintaxe, nós fazemos uma análise sintática com base naquilo que identificamos a respeito de cada conteúdo, tá? A respeito de cada sentença. Dentro da análise sintática, ele vê o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto, e podemos analisar se vai aparecer ou não vai aparecer uma vírgula dentro de alguma dessas frases. Então, o que tem que ficar claro para você é: a pontuação demarca, de alguma maneira, a melodia da fala, tá? Aquilo que você está falando. Quando é que você põe uma vírgula? Quando você coloca uma vírgula? Disseram já que colocar vírgula quando respira? Não, né? Não pode seguir essa premissa, porque não tem nada a ver. Nós vamos observar o seguinte: cada regra de pontuação que nós vamos estudar, doravante, né? Daqui para frente, cada regra está associada à função dos termos. Então é por isso que você só pode começar a estudar essa matéria se você já tiver estudado pra caramba a parte de sintaxe antes. Se não, nem comece. Vai estudar sintaxe, fique bem ninja na sintaxe ali e daí você pode voltar. Beleza? Vai ficar mais fácil de compreender. Se você já tem segurança de si na sintaxe, então nós vamos trabalhar mais especificamente agora com a pontuação, e eu vou trabalhar com você partindo do pressuposto de que você conhece sintaxe, tá? De que você tem conhecimento sobre esse assunto e de que você domina os mecanismos sintáticos. Vamos lá. Vamos começar falando a respeito do sinal de pontuação mais importante que há, o que mais cai nas questões. Questões de reescrita de sentença, questões que envolvem ali o conhecimento a respeito da língua, mais especificamente. Que matéria é essa? Tá? É a matéria de vírgula. Vamos começar com o estudo da vírgula. Acompanhe aí comigo. Quando nós falamos sobre vírgula, nós temos que saber o que a vírgula representa. Para um texto qualquer, a vírgula representa uma pequena pausa, tá? Pequena pausa em uma sentença. Nós empregamos a vírgula para quê? Basicamente, nós temos algumas funções. Eu vou passar primeiro as funções, depois um resumo dessa regra. Empregamos para separar termos que possuem a mesma função sintática no período. Bem, essa regra sintetiza várias outras. Quando eu falo para você mesma função, eu quero dizer que nós empregamos vírgula para separar termos coordenados, tá? Coordenados. É a mesma coisa. Falar termos coordenados, termos de mesma função, é o mesmo. Falar termos enumerativos é a mesma coisa, enumerativos. Ou termos de uma enumeração. A depender da banca ou do elaborador da prova, o cara coloca outro nome. Mas essas três denominações significam o mesmo, que é observar aqui o lance da mesma função sintática no período. Então, vamos partir da análise para conseguir compreender. A primeira frase que eu vou analisar é: João, Mariano, César e Pedro irão ao teatro. O primeiro termo que nós temos aqui, então, é o verbo ir, certo? E aqui eu analiso sintaticamente perguntando: quem vai ao teatro? A resposta: João, Mariano, César e Pedro. Todos esses elementos compõem o nosso sujeito composto, tá? O sujeito composto da sentença. Verifique que esse sujeito composto tem o primeiro núcleo, João, aí uma vírgula. Mariano, segundo núcleo. César, terceiro núcleo. E Pedro, quarto núcleo. Eu empreguei a vírgula após João e após Mariano. Eu não empreguei aqui porque eu deixei a conjunção, tá? Mas eu quero que você compreenda. Essa vírgula e essa vírgula foi empregada para separar termos de mesma função. Que função é essa? Núcleo do sujeito. Todos esses termos desempenham a função
de núcleo do sujeito. Portanto, o que nós temos aqui é a mesma função no período, tá? São termos coordenados, termos de uma enumeração, termos enumerativos, e essas vírgulas nós empregamos para manter a noção de que cada um é um núcleo diferente. Pare para pensar, por exemplo, se nessa frase aqui eu retirasse a primeira vírgula. Em vez de João Mariano, que seriam duas pessoas, tirando a vírgula, eu teria a impressão de que João Mariano é um nome composto de uma pessoa só. Ah, você é amiga do João Mariano? Sim. Entendeu? Por isso, nós precisamos dessas vírgulas. Separar termos que possuem a mesma função sintática no período. Segunda frase. O rapaz estudou português, RLM, administrativo e constitucional. Aqui a função sintática é outra. Veja, estudar é o verbo transitivo direto. O rapaz é o nosso sujeito. Tá? O que foi que ele estudou? Tudo isso aqui. Português, RLM, administrativo e constitucional. Nesse caso, fica bem fácil de perceber que eu tenho um objeto direto composto. E eu emprego a primeira vírgula para separar, a segunda vírgula para separar núcleo do objeto. Ó. Núcleo do objeto e núcleo do objeto. Professor Pablo, eu poderia retirar este E daqui e em seu lugar colocar uma vírgula? Poderia, e não haveria prejuízo para a correção gramatical. Vimos o primeiro caso de emprego da vírgula. Separar termos de mesma função. Tá? Lembre-se de que você pode fazer essa troca. Tirar a vírgula e colocar ali, tirar o E e colocar a vírgula. Depois, nós podemos empregar aqui um determinado elemento, né, uma vírgula, para isolar um vocativo. Lembra que o vocativo é o termo que indica o seu interlocutor, ele demonstra uma interpelação. Tá? Uma interpelação na sentença. E aí nós temos aqui a frase, meu amigo, venha cá. Olha só, esse termo, meu amigo, no início da sentença, é o vocativo do que aparece, né, com relação ao resto dos elementos. Meu amigo, vírgula, venha cá. Fácil, simples de entender. Temos aqui essa separação, porque esse vocativo é separado do resto da sentença. Por uma vírgula ou por, dependendo da sentença, uma exclamação. Aqui foi por uma vírgula e não houve prejuízo para nada. Está tudo bem certinho. Próximo caso. Podemos empregar uma vírgula, devemos, na verdade, para isolar o aposto explicativo. Tá? Lembre-se de que nesse caso você pode empregar vírgula, se o termo estiver isolado, pode trocar por parênteses ou pode trocar por travessões. Tá? Mas é só no caso de fazer trocas que eu estou falando isso. Muito bem. Veja só. João, ex-integrante da comissão, veio fazer parte da reunião. Nessa frase, eu tenho uma vírgula, outra vírgula. Essas vírgulas separam o termo ex-integrante da comissão do resto da sentença. Esse termo aqui, ó, ex-integrante da comissão, funciona como o quê? Funciona como um aposto explicativo da palavra João. Por quê, professor? Pelo seguinte, analisa comigo. Quem é o João? O João é o ex-integrante da comissão. Quem é o ex-integrante da comissão? João. Então nós temos aqui, ó, o lance de identidade, identificação semântica. Tá? Eles têm o mesmo significado. Como esse termo vem isolado por vírgulas, eu tenho que entender que ele é um aposto explicativo. Lembre-se dos fundamentos, troque por travessões ou troque por vírgulas e não vai prejudicar a sentença. Agora, vou fazer aqui umas alterações para você analisar junto comigo e não perder prova, não perder questão. Se a banca disser para você a supressão da vírgula que sucede a palavra João não acarretaria prejuízo para a correção gramatical, acarretaria. Por quê? Porque vai sobrar essa vírgula aqui. E essa vírgula vai ficar entre o verbo e o sujeito que está ali atrás, que é a palavra João, né? O sujeito João. Professor, e se eu retirar a segunda vírgula só? Aqui, ó. Certo? O João, vírgula, ex-integrante da comissão, veio fazer parte da reunião. E eu não deixei essa vírgula. Acontece o mesmo. O João é o sujeito. E fica uma vírgula aqui entre o sujeito e o verbo, se eu retirar
essa vírgula. Tá? Então, cuidado. Ou você tira as duas, e nesse caso vai causar um prejuízo também, porque esse termo aqui dificilmente seria um adjunto adnominal, ou você tira uma delas e causa prejuízo para a correção gramatical. Muito bem. Próximo caso, próxima regra. A regra relacionada à mobilidade sintática. O que é mobilidade sintática? É a possibilidade de você deslocar as coisas, tá? Deslocar elementos no texto. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 3 casos de mobilidade sintática. Vamos ver em que situação estamos empregando a vírgula. Na primeira frase, temeroso Amadeu entrou na política. Então está aqui. O verbo é o verbo entrar. Depois, nós temos aqui o na política, certo? E o sujeito Amadeu. Falta analisar a função sintática da palavra temeroso. A palavra temeroso faz menção ao verbo entrar, à expressão na política ou ao Amadeu? Faz menção ao Amadeu, faz menção ao sujeito. E olha que interessante, faz menção ao sujeito e tem uma vírgula aqui. Essa vírgula está mostrando que o local do temeroso era no fim da frase, porque a função sintática dele é de predicativo do sujeito, certo? Predicativo do sujeito. Como eu desloquei esse termo, eu coloquei uma vírgula aqui. Esse não é um termo adverbial, tá? Só para você entender. É um termo predicativo, ele é um predicativo do sujeito. Está deslocado na sentença, eu coloco a vírgula aqui obrigatoriamente. Correto? Vamos pegar o próximo caso aqui de mobilidade sintática, que é da frase na semana anterior ele foi ao médico. Então nós temos o verbo ir, o adjunto adverbial de lugar, e nós temos o sujeito ele. O que é que acontece? Nós temos aqui uma vírgula, tá, que está separando a expressão na semana anterior. Esse termo na semana anterior tem 1, 2, 3 palavras. A função é de adjunto adverbial de tempo. Só que é um adjunto adverbial de tempo que é de corpo, de pequeno corpo. Essa vírgula que está aqui nessa frase é uma vírgula facultativa, tá? Facultativa. Por quê? Porque eu estou marcando deslocamento, mas é um adjunto adverbial pequeno. Se eu tivesse mais de 3 palavras, seria um adjunto adverbial de corpo extenso, longo corpo. E daí a vírgula seria uma vírgula obrigatória, tá? Então não confundir. Aqui é um adjunto adverbial, eu usei essa vírgula facultativamente para demarcar o deslocamento, a mobilidade sintática. Vamos pegar o último caso aqui. Olha só, no último caso, eu tenho a frase, por amar, ele cometeu crimes. Verbo cometer é o quê? É o verbo transitivo direto. Crimes é o objeto direto. Ele é o sujeito. Tá? Tudo isso aqui está claro. Sujeito, verbo, objeto. É a estrutura chamada SVO, a estrutura que chamamos de ordem direta da sintaxe. Muito bem, eu tenho que analisar agora a função desse termo por amar. Esse termo por amar, se você for bem esperto e tiver noção sintática, porque você já estudou a oração do período composto, na verdade, ó, por eu tenho uma preposição e um verbo no infinitivo. Se eu fosse desenvolver, eu desenvolveria assim, ó. Porque amava. Porque amava, vírgula, ele cometeu crimes, certo? Com essa forma, porque amava. Agora, vamos pegar e fazer o seguinte. A palavra porque não é uma conjunção? Subordinativa adverbial causal? É. Amava aqui é o verbo. Então, isso aqui, ó, seria uma oração subordinada adverbial causal, desenvolvida. Só que eu não tenho a conjunção, eu só tenho a preposição por e o verbo amar. Como é que nós chamamos isso? Para quem estava afiado na sintaxe, oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. O que é que vai acontecer? Por causa disso, dessa classificação, essa vírgula aqui, ó, vai ser obrigatória. Essa vírgula é obrigatória na mobilidade sintática.
Por quê, professor? Porque eu não desloquei um adjunto adverbial, eu desloquei uma oração adverbial. E com essas orações deslocadas, a vírgula será obrigatória, porque isso aí faz parte da construção das regras gramaticais que envolvem a noção de pontuação e emprego da vírgula. Tá tranquilo? Tá conseguindo entender? Eu espero que essa parte que eu falei agora, da oração subordinada, reduzida de infinitivo, não tenha sido novidade. Se você viu essa parte e pensou, puta merda, que coisa louca, então quer dizer que você passou de largo pela matéria de estrutura sintática. Você não estudou sintaxe. Então o que eu sugiro que você faça? Vai estudar a sintaxe do período composto e depois volte para nós conversarmos. Porque afinal de contas, se você deixar para a última hora, não vai dar certo. Beleza? Vai ter problemas na hora de fazer isso aqui. Vai ter problemas na hora de estudar a matéria e não vai conseguir compreender a pontuação. Isso aqui já deveria estar na sua mente, esse desenvolvimento da oração e essa maneira de nomeá-la, né? Oração subordinada e tal. Isso você já deveria saber. Perfeito? Vamos pegar aqui outra parte, que é a seguinte regra. Nós vamos usar a vírgula para, olha lá na tela, separar expressões explicativas, conjunções e conectivos. Tá? Expressões de natureza retificativa, nós também podemos dizer. Expressões como isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim, tá? Deixa eu tirar essa vírgula aqui, porque eu quero te explicar uma coisa. Você não pode colocar uma vírgula antes da expressão etc, tá? Quero te explicar isso. Não coloque vírgula antes da expressão etc. Por quê? Porque etc é essa expressão aqui, ó, etc, certo? Você escreve coetera, mas se lê cetera, na verdade. Se encontra o vocálico aqui, forma um E fechado, na língua portuguesa e no latim. Então, olha só. Esse E é uma conjunção aditiva. Esse cetera, ou cetera, significa tudo mais. Tudo mais. Alguma coisa assim, ó, tudo mais que caiba aqui. Tá? Isso que significa etc. Etc. Tá? Não é esse texto continua, como algumas pessoas pensam. Então você não pode colocar uma vírgula antes, tá? Porque ele só está acrescentando o último elemento de uma enumeração, e você não pode colocar reticências. Por quê? Se puser reticências não é etc, é alguma coisa como eternamente. Ok? Para usar essas expressões, como conectivos, adversativos, como expressões retificativas do tipo ou seja, você coloca a expressão ou seja entre vírgulas. O conectivo retificativo, tipo mas, porém, uma conjunção adversativa, você coloca vírgula antes. Beleza? Ufa, professor, quanta regra e quanta análise. Cara, essa é só a parte da vírgula. Essa é só a parte relacionada à vírgula. Há mais coisas, né? Vamos acompanhar aí. Veja a próxima regra, é mais simples. Você vai empregar para separar nome de local e data. João Pessoa, 10 de março de 2012. Tá? Empreguei para separar local e data, tá certo, não tem problema, corretíssimo isso aqui, fácil. Depois, para isolar orações adjetivas explicativas, como é que é o nome? É oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos entender uma coisa aqui? Nessa construção você tem que identificar o pronome relativo se a oração estiver desenvolvida. E é aquela fórmula, pronome relativo mais verbo mais vírgula. Tá? Olha só, o Brasil, que está na América do Sul, ainda sofre com a desigualdade social. Eu coloco a vírgula aqui e a vírgula aqui. Essas vírgulas que podem ser trocadas por travessões e que podem ser trocadas por parênteses, desempenham essa função, tá? Que é o que a banca pode chamar de função explicativa, tá? Função explicativa da vírgula. Ela serve para isolar um termo de natureza explicativa, isolar um aposto explicativo. Pode colocar esse nome aí também, tá? Vai pedir para você, a vírgula que antecede a palavra que na linha 17 isola uma oração com sentido explicativo, certo? Correto, sem qualquer problema aí. Aí veja, o que é que nós temos nessa construção? Que está na América do Sul. Essa oração é chamada de oração subordinada adjetiva explicativa. E aí tem aquela pegadinha, né?
Aquele tipo de pegadinha que a banca pode cobrar de você. Olha só, nesse caso, separar esses termos, né? Você tem aqui o Brasil que está na América do Sul. A banca vai pedir para você tirar essa vírgula. Tirou essa vírgula, aconteceu o quê? Prejuízo para correção gramatical. Tirou essa vírgula, tirou essa e deixou essa, prejuízo para correção gramatical. Fica uma vírgula entre sujeito e verbo. Tirou as duas vírgulas, não há prejuízo para correção gramatical, mas há uma mudança do sentido original da sentença. Se você trocar as duas vírgulas, trocar não, se você suprimir as duas vírgulas, haverá mudança em relação ao sentido original. A oração deixará de ser explicativa e passará a ser restritiva. Tem que saber isso aí, nós estudamos isso mais na parte de sintaxe. Vamos adiante. Olha só, próxima regrinha que nós temos ali. Empregaremos a vírgula para separar termos enumerativos, o que você já estudou antes, como termos coordenativos ou termos de mesma função. Só estou ilustrando porque só apareceu numa prova, você vai falar, professor, não fala. Então vamos lá. Ele, sujeito, traria, verbo transitivo direto. Fome, tristeza, desemprego e depressão. Nossa, até parece que estão anunciando alguma coisa relativa a governo. Vem aqui, você tem um objeto direto, tá? E nesse objeto direto eu tenho vírgula, vírgula e aqui uma conjunção. Então, ó, vírgula e vírgula, esses termos aqui que foram empregados, essas vírgulas, foram empregadas para segmentar, tá, termos de mesma função ou termos enumerativos, termos de uma enumeração. Tá fácil, porque essa regra é uma regra repetida, na verdade. Próximo caso, esse aqui é mais interessante. Para omitir um termo, esconder determinado termo. O que nós vamos entender aqui? Nós vamos fazer uma elipse, tá? Elipse, para esconder. Pedro estudava pela manhã, ponto e vírgula. Mariana, vírgula, à tarde. Que elemento está nessa frase e não está nessa? O verbo estudar. Eu não coloquei o verbo por quê? Porque essa vírgula aqui demonstra que a minha pausa é o momento de o seu cérebro inserir uma informação aqui no meio. Tá? Isso tem a ver com o nosso processamento cognitivo. Olhe para mim. Quando você está falando alguma coisa e você para e propositalmente, você dá uma deixa para o cérebro da outra pessoa completar uma lacuna. O nome disso é processo de predição leitora ou processo de predição durante a conversação. Então eu estou falando alguma coisa e falo assim, Pedro estudava pela manhã, Mariana à tarde. Eu dei esse blank, né, essa lacuna. Quando eu deixo essa lacuna, o seu cérebro, olha que massa isso, o seu cérebro vai recuperar a ação mais próxima ou o verbo mais próximo e vai colocar nessa lacuna. Por quê, professor? Porque você colocou um termo nominal, outro termo na frase e não pôs o verbo. O seu cérebro pensa, porra, cadê o verbo? Então ele vai lá e procura. Esse é o processo de elipse, tá? E essa é uma elipse verbal. Você escondeu o verbo. Como é que é o nome dessa elipse verbal? Anota lá. Essa elipse verbal chama-se zeugma. Tá? Que nome estranho, mas é esse o nome mesmo. Zeugma é o procedimento de esconder o verbo. E existe um nome para essa vírgula aqui, essa vírgula que foi empregada para esconder o verbo. O nome dessa vírgula aqui, anote, é vírgula vicária. Tá? Vicária. O que significa vicária? Significa que fica no lugar de outro elemento. Tá? Que fica no lugar de outra coisa. A vírgula aqui fica no lugar do verbo. E por isso cria esse caso de zeugma. O ponto e vírgula aqui não se preocupa, ele foi empregado para separar uma oração que já está dividida por vírgulas e em que a vírgula possui outra função que não essa função de separar, de criar zeugma. Muito bem? E por fim, vou colocar aqui, ó, nós vamos empregar a vírgula para separar algumas orações coordenadas. Esforçou-se muito, mas não venceu o desafio. Essa vírgula aqui, ó, é obrigatória. Principalmente porque aqui eu tenho uma oração coordenada sindética e aqui uma oração coordenada sindética
adversativa. Nesse caso, essa vírgula é obrigatória. Você pode falar, professor, mas olha só, não há mais casos de emprego da vírgula? Pense bem, esses são os casos mais cobrados, mais incidentes. O que é que você tem que saber? Pode ser ali em que em alguma frase troque um travessão por uma vírgula e a troca esteja correta. Tá? Não que a vírgula tenha aquela função, mas ela pode desempenhar aquela função. Por exemplo, isolar um comentário dentro do texto. Eu posso isolar um comentário, uma expressão, por exemplo, é claro. Tá? A expressão é claro. Ele fez isso, é claro, com muita dificuldade. Esse é claro é um comentário no texto. O que seria recomendável é que viesse entre travessões, mas eu posso trocar essas travessões por vírgulas. Não é uma função primordial da vírgula, primordial dos travessões. Ok? Então isso tem que ficar claro para você. Mas aqui finalizamos a primeira parte do emprego das vírgulas, a primeira parte da pontuação. Ainda há mais algumas coisas para estudar, principalmente sobre a vírgula, tá? Mais algumas regrinhas ali com relação ao emprego da vírgula. Fique firme aí, continue estudando. Já sabe, força guerreiro!